Olá, minha querida, que bom ter você aqui comigo. Toda vez que eu venho aqui eu fico muito feliz, sabia? Porque eu sempre tenho alguém aqui nos meus comentários falando um pouquinho daquilo que nós comentamos na última aula e isso me deixa muito feliz. Não saia daí, tá bom? Vem comigo, vamos para a nossa aula de português hoje, fazendo a nossa correção da nossa musiquinha Linda Rosa Juvenil, que nós comentamos na última aula, não é? Se você não assistiu, dá um pause aqui, vai lá, assiste o outro vídeo para a gente continuar aqui, você conseguir acompanhar, tá certo? Vamos lá? Já quero deixar aqui o meu super obrigado, mais uma vez o meu super beijo para todos vocês que fizeram os comentários, que participaram aqui na nossa página 63. Nós tínhamos algumas perguntinhas, né? Porque nós falamos sobre as histórias, né? Sobre as histórias das princesas. E aí, a primeira pergunta é: você concorda com a afirmação de que as princesas geralmente são as frágeis e indefesas, necessitando sempre de um príncipe que salve elas? E aí, olha só, a Liz Vale, super beijo Liz, Alexandre Henrique, do segundo B, a Liz também, Davi Medeiros, Gabriel Mangolin, Enzo Gabriel e a Maria Luísa Monteiro, do segundo A, não concordam que as princesas são frágeis. Tem muitas princesas que são fortes, não é? E aí vem a questão, a segunda questão que fala assim: conhece alguma história em que as meninas sejam forte e guerreira? E vocês também comentaram. A Liz falou que sim, que ela conhece, ela já viu a história da Mulher Elástico, muito legal, Liz. Eu tinha até esquecido, sabia, dos Incríveis? A Mulher Elástico e a Violeta. O Alexandre Henrique falou da Mulan. Davi falou da Alice, da Mulan e da Merida. O Enzo Gabriel falou da Moana. A Júlia Torres da Mulan, da Merida e da Moana. A Maria Luísa falou da Elsa e da Merida. Todas essas são princesas que nas histórias elas se mostram guerreiras, se mostram valentes, se mostram que lutam, vão atrás, não é? Então não tem essa de que elas precisam de um príncipe para salvar. Nós comentamos inclusive da Elsa, né? Elsa e a Anna no filme, e elas precisavam de um amor verdadeiro, mas não era um amor do príncipe, era o amor das irmãs que se unissem, que elas se amavam e se gostavam como irmãs, e só esse amor poderia quebrar aquele feitiço e salvar, não é? Então, assim, não precisa de um príncipe nas histórias. E nós temos estudado que essas histórias vêm mudando com o tempo, não é? Vamos lá. Depois ela pergunta assim: você acha que os meninos têm que ser sempre fortes, corajosos, ou eles também podem sentir medo e chorar? Todos que responderam, todos que participaram dos nomes que eu falei aqui, que participaram dos nossos comentários, falaram que sim, que os meninos podem chorar sim, porque os meninos também têm sentimento. Isso é muito legal, gente, porque o que difere o menino, o sentimento de um menino e de uma menina? Antigamente as pessoas falavam assim: não chora, engole esse choro, você é homem. E aí isso inibia com que os meninos ou os homens mais tarde falassem dos seus sentimentos. E hoje não. Às vezes a gente tá lá na escola, não é? Dá raiva de alguma coisa, o amigo que pisou no pé, ou o amigo que tropeçou, que caiu, e aí chora sim, chora porque dói, chora porque fica triste, chora porque fica chateado, não é? Pode chorar? Pode chorar. Homem chora? Homem chora, porque tem sentimento. Bem legal. Depois, a pergunta: de que vilão ou monstro nos contos de fada você sentiria medo e por quê? E aí o Alexandre falou que ele tem medo do Drácula. Davi Medeiros, das sombras negras dos filmes, quando aparecem aquelas sombras assim, é mesmo, né, Davi? Dá um medinho, né? Eu também fico com medo. Enzo Gabriel, da madrasta da Branca de Neve. Júlia Torres e a Maria Luísa falou que não tem medo. Olha só, vocês não têm medo. Gente, preciso contar um segredinho pra vocês. Vocês acreditam que quando eu era criança também, eu assistia muito o filme do João e Maria.
E tinha eles foram deixados, né, pelos pais, e pelo pai e pela madrasta, na floresta, porque eles não tinham mais como alimentar eles. E aí eles conseguem encontrar uma casa, falando bem rapidinho para vocês. E eles encontram uma casa a mulher, né, que era uma bruxa, deixa eles entrarem dentro da casa, só que ela é muito má. E aí ela quer fazer um mingau com as crianças. E eu ficava com medo dela, gente. E uma outra também, que depois eu cresci, aí foram vindo outros filmes, também acontecendo outros filmes, era da Pequena Sereia, que tem a Úrsula, bem grandona, assim, que ela é um polvo, cheio de tentáculos, assim, e ela roubou a voz da Pequena Sereia. Eu também tinha medo dela, gente, confesso pra vocês. Mas é muito legal, né, falar sobre isso. Pois bem, então nós vamos continuar. Agora eu vou chamar você para um novo lugar, para um novo cantinho, o cantinho da nossa história. Lembra que a gente falou que nessa aula nós íamos falar da historinha da princesa e a ervilha? Que está lá na nossa página 64? Então eu quero que você venha comigo no nosso cantinho da leitura. Olha aqui, que bom que você continua aqui comigo. Muito bem, eu gostaria de agradecer e nós vamos fazer a nossa leitura da história da Princesa e a Ervilha no nosso cantinho da leitura, tá bom? Vamos lá? Página 64, Construindo Conhecimento. Era uma vez uma princesa suja, suada e mal vestida. Perdida de sua família, ela bateu à porta do castelo de um reino distante e suplicou: "Podem dar abrigo para uma princesa perdida?" "Princesa? Mas você está pavorosa", disse a rainha. Vamos ser bondosos, querida", disse o rei, e convidou a moça para entrar. Na verdade, o rei lembrou-se de que o príncipe estava solteiro e procurava mesmo uma legítima princesa para se casar. A rainha concordou, mas ficou desconfiada e resolveu fazer uma armadilha. Ela ofereceu um banho, roupas limpas, alimentos frescos e uma boa cama para o descanso da princesa. A moça agradeceu e foi para o quarto, mas quando chegou lá, que surpresa! A cama tinha 15 colchões. Ao amanhecer, a princesa estava limpa, alimentada, mas não parecia descansada. "Nossa, o que aconteceu?" perguntou a rainha. "Não foi bem acomodada em nosso castelo?" "Oh, não é isso, majestade. Eu até tentei dormir e não foi a quantidade de colchões que me incomodou. Parece que alguma coisa me espetava." A rainha ficou maravilhada. Encontramos a menina ideal. Só mesmo uma legítima princesa poderia passar no meu teste de delicadeza e sensibilidade e perceber uma ervilha debaixo de 15 colchões. Então, o príncipe e a princesa se casaram, uniram seus reinos e viveram felizes para sempre. Ai, que legal, não é? Você gostou da história? Você gostou dessa história do conto da Princesa e a Ervilha? Pois bem, nós temos duas perguntinhas ainda na página 65 que eu gostaria que você novamente respondesse aí nos comentários para a gente falar na nossa próxima aula. Combinado? Então assim, ó, o texto que você leu é um conto de fadas. Circule a frase que se inicia lá no comecinho do texto e a frase que encerra o conto. A letra B. Um dos elementos mais importantes de um conto é a transformação. Converse aí com seus pais ou com o seu irmão, com a sua irmã, quem estiver aí junto com você e responda: como a princesa estava no início da história e no final da história? Houve alguma transformação? Responda aqui então nos comentários. Combinado? Ok? Vamos continuar? Página 66, gente. Olha só, nós vamos entrar agora numa parte da língua portuguesa que chama-se gramática. Mas, Geisa, o que é isso? Gramática?
Sim, gramáticas são regras. Regras que a língua portuguesa ensina pra gente poder falar direito, escrever direito, certo, na verdade, né? Escrever certo e falar certo. Então, nós vamos aprendendo no decorrer das nossas aulas algumas coisas que nos ajudarão a construir a nossa escrita e a nossa fala, ok? Então, regras, por exemplo, na rua, em vários lugares nós temos regras. Nós temos regras em casa, nós temos regras na escola, nós temos regras na rua. Então, por exemplo, se eu quero atravessar uma rua, eu sei que tem a faixa de pedestre. O que eu preciso passar? Fazer simplesmente passar ou eu preciso fazer algum sinal? O que nós temos que fazer? Quando tem um sinaleiro ou quando tem um sinal, o semáforo, nós precisamos esperar com que fique vermelho para os carros pararem e o verde para o pedestre passar, certo? Outra coisa, se não tem um sinal, se não tem um semáforo, o que nós fazemos? Damos o sinal de vida, que é com a mão, não é isso? Então, essas são algumas regras. Quando nós vamos sair com a mamãe e com o papai, qual é a primeira coisa que nós fazemos? E o papai fala, você sentou lá atrás, ou na sua cadeirinha, ou no seu lugarzinho, o que ele fala? Coloque o cinto. Por quê? Essa é a nossa segurança. E essas são regras. Para andar na cidade, para andar no nosso bairro, nós precisamos colocar o cinto, que já se fala, né? O cinto de segurança, ok? Pois bem, falando então sobre regras, então a nossa gramática da língua portuguesa, hoje nós vamos aprender sobre separação de sílabas. Mas, Thaís, o que é mesmo sílabas? Sílabas, gente, é o encontro da consoante, lembra? B, C, D, F, G, H, consoante com a vogal. Então, a família da sílaba B é o que? Ba, bé, bi, bó, bu, bão, ok? Essa é a família silábica da consoante B, juntando com a vogal A, E, I, O, U e o ão, formamos então essa família, ok? Muito bem. Toda vez que eu abro a minha boquinha para emitir uma palavra, eu emito uma sílaba. Então, vamos lá. Quando nós temos lá na nossa lição a palavra pavorosa, então ele é separado. Ela falou essa palavra, tipo assim, você chegou aqui pavorosa. Então ela tava assim, né? Levou um susto. Quem é essa mulher que tá desse jeito na porta da minha casa? A palavra pavorosa foi falado por partes, ou seja, por sílabas. Primeiro ela falou pavorosa. Olha só, ela dividiu a palavrinha em 4 sílabas. Pavorosa. A família do P com A, pá, do V com O, vo, R com O, ro, S com A, za, pavorosa, ok? Então, toda vez que nós falamos separadamente a palavra, nós estamos dividindo essa palavra em sílabas. E nós dividimos usando um tracinho, e esse tracinho chama-se hífen. Vamos repetir? Hífen, ok? Então, vamos lá. Se eu pegar a palavra boneca, como é que nós vamos falar a palavra boneca? Uma dica que pode ajudar você a entender e a dividir essa palavra é ir se escutando e, por exemplo, batendo palma. Toda vez que você abrir a sua boca, ó. Boneca. Boneca. Quantas vezes eu falei? Eu abri minha boquinha, ó. Boneca. Boneca. 3 vezes. Então, eu divido a palavra boneca em 3 sílabas, ok? Muito bem, vamos lá. Página 66. E aí tem mais algumas perguntinhas.
Pesquise e depois converse com os seus colegas, como a gente não está, então você vai fazer o comentário aqui. O que quer dizer essa palavra pavorosa? O que você acha que quer dizer essa palavra? No balão, por que essa palavra foi escrita separadamente e por traços? Por quê? Lá em cima, ó, princesa, mas você está pavorosa. Por que foi escrito assim? Quero que você comente aí, tá bom? E em quantas partes a palavra pavorosa foi dividida? Eu já falei aqui. Muito bem. E aí nós temos no exercício 3, 4 palavrinhas para vocês separarem por sílaba também. Assim, então nós temos o sapo, a princesa, o castelo e a coroa. Então junto aí com o seu pai ou com a sua mãe, você vai fazer essa separação de sílabas. Combinado? Muito bem. Página 67, para a gente terminar. Como você pensou na separação das palavras? Explique então para sua mãe, para o seu papai então, ou para quem estiver aí junto com você, a vovó, o vovô, como é que você entendeu isso que a tia Isa explicou para você? Como que é separar as palavras? Assim como está separada a palavra lá, pavorosa. Dentro disso que a tia Isa explicou, como é que foi separado? Então, o que você entendeu para se separar? E aí, vem uma explicaçãozinha do que a tia Isa já falou. Você sabia? A gramática analisa o som das palavras e divide essa palavra em sílabas. Na língua portuguesa, cada vez que abrimos a nossa boca para falar uma parte da palavra, temos então uma sílaba, ok? Quando separamos as sílabas por escrito, usamos um traço, que é chamado de hífen. Então lá no exercício 5 ele fala: junte as sílabas, forme a palavra e descubra que livro que o pai está lendo para o filho. E aí nós temos o A, Lá, B, Si, Dá, Dó, Me, A. Tá bem facinho essa daí, não é? Você pode me dizer qual é o livro então que o papai está lendo para sua filha? Coloque aí nos comentários. Quero falar do seu nome, falar das suas respostas no meu próximo vídeo. Combinado? Te espero aqui. Beijo no coração. Um abraço, família.